Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos para a primeira aula da quarentena com assunto novo: a crosta terrestre e o solo. Vocês vão encontrar na página 261, a partir da página 261. Então vamos lá? O solo, como todos vocês já sabem, a gente já conversou em sala, o solo ele é formado a partir das rochas. A rocha mãe ela vai sofrendo degradação até formar o solo, que é a camada mais superficial, mais fina da crosta terrestre, e ela, claro, é indispensável à vida, porque ela nos permite o plantio, ela nos permite nutrientes para os vegetais, dentre outras coisas. O solo ele é formado de matéria inorgânica e de matéria orgânica. A matéria inorgânica é justamente os restos, os detritos do material rochoso. Já o material orgânico é feito a partir da decomposição daqueles seres vivos. Então, uma folha que cai, um fruto que cai, um animal que morre, ele é decomposto e vira nutriente para o solo. Então nada mais é do que um ciclo. A planta vai retirar os nutrientes desse solo, vai usar para o seu crescimento, e depois que ela morreu, que uma folha dela cair, tem os nutrientes ali compostos e vai ser decomposto pelos micro-organismos que existem no solo e vai virar nutrientes novamente. Então, o solo nós temos várias camadas. Aqui nós temos a rocha mãe. Essa rocha mãe ela vai se desintegrando pela ação de temperatura, diferença de temperatura, pela ação de movimento. Ela vai tirando, perdendo suas partículas. Claro que isso não acontece da noite para o dia, mas ao longo de muitos anos ela vai se quebrando, tornando partículas menores e se transformando. Aí temos o horizonte C, o horizonte B, que já é partículas menores, até o horizonte A, que já é uma mistura tanto de partículas de minerais, de restos de solo ou de rochas, até partículas de matéria orgânica, certo? Então no horizonte A você tem matéria orgânica e inorgânica. Já no solo, na superfície, você tem apenas matéria orgânica. Então você tem apenas a decomposição. Então aquela primeira camada abaixo de uma árvore, por exemplo, ou de uma floresta, é a área mais rica que você tem. É a região onde você tem grande quantidade de material decomposto. Essa rocha-mãe, ela é transformada por um processo chamado intemperismo. Intemperismo é a transformação, é o processo em que transforma essa rocha em solo. Então, esse intemperismo, ele pode ser de três tipos: intemperismo físico, intemperismo biológico ou intemperismo químico. Intemperismo físico é realizado pela variação de temperatura, ação do gelo, ação dos ventos. O biológico são linques, bactérias, musgos, que vão transformando essa rocha em solo. E o químico são as águas da chuva. Então todos esses processos juntos, ele transforma a rocha mãe até em solo. Como é composto o nosso solo? O nosso solo não é composto apenas por rocha, certo? Ele é composto por uma variação de coisas. Então, nesse gráfico, demonstra que a parte sólida dele é de minerais, certo? 45% do nosso solo é composto de minerais, 25% é composto de água e 25% de ar. Professora, mais ar? Vocês vão entender daqui a pouco que sim, que no solo tem ar. Em alguns tipos de solo tem mais ar e outros tem menos ar. E 5% do nosso solo é composto de matéria orgânica. Então, ele também não é composto apenas por um tipo de item. Existem vários tipos de item e esses tipos de item vai classificar se um solo é arenoso, se um solo é argiloso, se é siltoso ou se é de cascalho. Então aqui nós temos a figura que demonstra mais ou menos a diferença entre um tamanho de uma partícula. Uma partícula de cascalho,
a representação dela é mais ou menos de 2 milímetros, já uma partícula de areia é um pouco menor e assim vai variando. Então, por isso que um solo que é rico em cascalho, ele já é um solo que você consegue sentir as partículas maiores, você consegue, é mais visível as partículas. Já um solo argiloso, você não consegue ver essas partículas, ele é aquela coisa mais grudenta, mais pastoso. As características do solo. O solo possui algumas características, essas são: porosidade, a quantidade e tamanho dos poros, os espaços vazios que existe entre a superfície. E essa porosidade, lembra que eu falei agora do ar que contém no solo? Essa porosidade, ela permite que o ar esteja presente. Lembre-se que não existe espaço vazio, que o ar existe. E nos espaços que a gente diz que estão vazios, eles estão sim preenchidos pelo ar. Então a porosidade do solo permite que o ar esteja ali. Então, nenhum solo mais poroso como um solo de areia, ele é mais poroso do que um solo de argila. Então, o espaço entre uma partícula e outra no de areia é maior do que o espaço de uma partícula da outra num solo argiloso. Permeabilidade, comunicação entre os poros do solo. Quanto maior a comunicação, maior a permeabilidade. Responsável pela formação de aquífero e pela circulação de gás e oxigênio do ar. Então é praticamente a mesma coisa. Um solo poroso, ele permite que haja infiltração de água e de ar. Textura, depende da proporção entre a areia, silt e argila. Então um solo vai ter mais composição de areia, outro mais de silt, outro mais de argila, ou composição de dois desses itens. A estrutura, aglomeração dos grãos minerais, areia, silt e argila. A capacidade do solo ser solto ou ter torrões. Então vai ter aquele solo que ele vai ser mais soltinho, a terra é mais solta, vai ser aquele que vai ser mais grudado. Consistência, capacidade do solo ser solto ou duro quando seco e pegajoso ou não quando molhado. Então vai ser aquele solo que quando se molha ele continua solto, que as partículas não se grudam, ou que ele pode molhado ele ficar grudado. De acordo com a textura do solo, os solos podem ser arenoso. Um solo arenoso ele tem cerca de 70% de areia. Ele tem muita porosidade e ele é muito permeável e ele é infértil. Então ele tem pouca matéria orgânica decomposta. A permeabilidade dele e a porosidade dele é grande, as partículas dele são um pouco separadas. Então, por exemplo, na praia vocês podem observar que a onda vem, molha aquele local e rapidamente você vê a água se infiltrar. Então ele tem grande porosidade e essa água se infiltra e é como se secasse essa areia rapidamente. Um solo argiloso ele tem mais 30% de argila. Ele tem pouca porosidade e pouca permeabilidade. Ele é um solo fértil. Então, um solo argiloso, quando se faz, por exemplo, um molde de argila, você percebe que você vai molhando e ele vai ficando aquele negócio pegajoso e a água não tem uma infiltração tão rápida quanto o arenoso. Siltoso é um solo intermediário, um pouco de argila e um pouco de areia. O humoso é um que tem 10% de humus, que é feito a partir da decomposição de matéria orgânica. Ele é um solo bastante fértil, é o solo mais fértil, e ele é aquele solo que é adequado para a agricultura. Um solo calcário, ele tem elevada quantidade de calcário, fertilizante natural, e ele é um solo, por exemplo, do deserto. As práticas agrícolas. Como vocês viram aqui, o solo mais indicado para a agricultura é o solo humoso. Mas nem todos os solos e nem todos os lugares nós temos esse solo disponível. Mas como vamos conseguir plantar em um solo que não é adequado para o plantio? Tem locais aí que eles precisam plantar mesmo não tendo um solo adequado para o plantio. Para isso é preciso realizar algumas práticas, certo? Porque a gente precisa do solo para a nossa alimentação e nem todo solo tem nutrientes suficientes, nem todos os solos não estão alagados, tem muitos solos que estão alagados, muitos solos estão secos. E qual é a
a atitude que eu devo tomar para um solo nessa situação. Em cada situação você precisa administrar uma prática. Então a aração. A aração é o processo no qual você vai introduzir ar no solo que é pobre em ar. Então você precisa revolver aquele solo, certo? Misturar aquele solo. Às vezes aquele solo está compactado e você precisa misturar o solo para que esse solo esteja a penetração de ar e até que para que a semente ela germine. Porque se você jogar a semente em um solo que ele estiver compactado, essa semente, quando ela germina, primeiro você vai ter pouca introdução de água, vai ter dificuldade da água se introduzir ali, e depois, quando ela germinar, ela vai ter dificuldade em subir ao encontro da luz, procurando luz, certo? Então você precisa revolver a terra, deixar ela bem fofa, para poder depois iniciar o plantio. A adubação. A adubação é o processo no qual eu introduzo os nutrientes necessários para que as plantas cresçam naquele ambiente. Então, às vezes você tem um solo que ele tem uma boa aração, uma permeabilidade boa, mas ele não tenha uma quantidade adequada de nutrientes. Para isso você tem a adubação inorgânica, que são aqueles adubos químicos que são produzidos em indústria, e tem uma adubação orgânica, que é feita através de restos de seres vivos, de fezes de alguns animais, como bois, de galinha, ou restos de alimento do nosso dia a dia. Irrigação, que é você fazer o processo de introduzir água ao solo que é pobre em água. Então as plantas, para elas crescerem, elas necessitam, primeiro, para germinar, ela não germina se não tiver água, ela necessita que o H2O entre lá na cadeia da sementinha dela e consiga fazer com que quebre a cadeia de carbono e cresça e comece a nascer, e depois ela precisa dessa água para poder retirar os seus nutrientes que ela tirou do solo, ela levar para suas folhas, flor e até o fruto, certo? O nutriente ele não sai do solo e vai a seco, é como se fosse nossas veias. Nossas veias não tem água no nosso sangue, então os nutrientes eles precisam circular por dentro das plantas e assim ele precisa dessa água. Essa água pode ser feita de forma manual ou uma irrigação mecânica, certo? A depender do tamanho ou das condições de quem faz esse plantio. A drenagem já é o contrário, é o processo no qual você retira a água de um ambiente que você não quer, ou que você drena um rio para passar por próximo à sua plantação. Então eu vou criar um canal para poder retirar. Às vezes você tem um local que ele fica em região próxima à região inclinada, na qual quando tem uma chuva cai muita água naquele lugar, então você precisa drenar aquela água, você precisa retirar aquela água daquele solo. Rotação de cultura. A rotação de cultura é muito importante para o solo, porque você rotacionar. Uma hora eu planto no meu terreno soja, mas daqui a 2 meses, 3 meses, quando eu colher soja, eu não vou plantar novamente soja, eu vou plantar algodão. Aí daqui a 6 meses eu vou plantar outra cultura. Por que, professora, eu devo fazer isso? Porque quando você planta um certo tipo de cultura, essa cultura ela vai retirar do solo mais um tipo de nutriente. Ela necessita de um nutriente especial, vamos dizer que ela tire mais nitrogênio. Então quando você plantar de novo ela vai retirar mais nitrogênio, e esse solo será que vai estar o tempo inteiro rico em nitrogênio se você está tirando o nitrogênio dele o tempo inteiro? Então se você plantar o algodão, por exemplo, o algodão já pode te retirar mais fósforo. Então você vai estar equilibrando o solo. Uma hora eu planto uma coisa que retira mais um nutriente, depois eu vou plantar outra que tira outro nutriente, que não vai ficar
retirando mesmo o nutriente, sendo que uma hora ele vai ficar pobre naquele nutriente. E além disso, é interessante quando você termina uma cultura, que você colhe aquilo ali, vamos dizer, eu colhi o algodão. O resto daquela cultura você fazer a adubação verde, que consiste em você misturar o resto daquela cultura com o solo, porque você vai estar devolvendo os nutrientes, parte dos nutrientes que você retirou dali, para aquele solo. Extrativismo mineral é uma cultura onde você tira grande parte do solo, então o solo ele não serve só para o nosso plantio, ele serve para N atividades, e o extrativismo mineral é uma delas, onde você tira todo o minério, certo? Onde você tira onde essa rocha em decomposição, ela nos dá alguns minerais. É uma atividade que causa muitos impactos ambientais, porque geralmente você tem que tirar toda a vegetação, como vocês estão vendo na imagem, certo? Então tem um desgaste enorme do nosso solo. Aqui está um gráfico, né? O mapa do Brasil, onde mostra nossas atividades minerais. Então vocês podem ver que praticamente por todo o nosso país existem atividades minerais. A pecuária, o solo também ele é importante para a pecuária. Então, não só para o plantio, mas para a criação de alguns animais, nós necessitamos do solo, certo? E isso também causa grande impacto ambiental, porque, por exemplo, para a criação de bovinos, as pessoas precisam devastar grandes áreas, tirando a nossa biodiversidade, porque em uma vegetação de floresta você tem N espécies de vegetais, você tem muitas espécies de animais diferentes, e quando você tira aquilo para plantar pasto apenas, você acaba com toda essa biodiversidade. Então, não pare nunca de plantar suas sementes, porque você nunca sabe qual delas vai crescer. Talvez todas cresçam. Vamos continuar os estudos, viu, galerinha, em casa? Bom estudo para vocês.